of life. Then you have eternal life. Traz-nos ao lugar da vida. Então você se torna, tem vida eterna. Now I've got the Greek lexicon here, the emphatic diglot. Agora tenho o léxico do grego aqui, o diaglota enfático. I studied the other day on a word. Estudei uma palavra o outro dia. Now in John 14 or John 3:16, we find one place that have everlasting life, another place that says have eternal life. Agora em São João 14, ou João 3,16, encontramos um lugar que diz ter vida eterna. Em outro lugar diz ter vida eterna. But in the Greek version, in the Hebrew, it says life without end. Mas na versão em grego, no hebraico, diz vida sem fim. In the Greek word has A-I-N-I-O-A-N. A palavra em grego, ter, aionion. Almost like aeon. Aeon is a space it's a number that can't be numbered. Quase com aion. Aion é um espaço que não pode ser. É um número que não pode ser contado. It's beyond millions, trillions, billions. É além de milhões, trilhões, bilhões. But this is aeonian, of time, eternal life. Mas isto é um aion do tempo, vida eterna. And the English word for it is eternal. E a palavra em inglês para isso é eterno. We know it as eternal, aeonian, or life without end. See? Nós a conhecemos como eterno, aion, ou vida sem fim. Está vendo? And if you got life without end, how can you perish? E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? You have become a part of the eternal. Você se tornou parte do eterno. And there's only one thing eternal. E só há uma coisa eterna. Satan's not eternal. Satanás não é eterno. No. He becomes Satan. Não. Ele se tornou Satanás. Hell is not eternal. O inferno não é eterno. Hell was created. It's not eternal. O inferno foi criado. Não é eterno. And these bodies are not eternal. They were created. E estes corpos não são eternos. Eles foram criados. But the Spirit of God is eternal. Mas o Espírito Santo de Deus é eterno. It never had a beginning or it never has an end. Nunca teve princípio, ou ele nunca tem fim. And the only way we can have eternal life, from that Greek word Zoe, which means God's own life. E a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega, Zoe, que quer dizer vida do próprio Deus. We become a part of God when we become sons and daughters of God, and we have aeonian life. Nós tornamos-nos parte de Deus quando nos tornamos filhos e filhas de Deus e temos vida aion. So the part that lives us, that recognizes this word from here to there, that recognizes is aeonian life, life without end. Então a parte que vive, nós que reconhece esta palavra daqui para lá e reconhece, é vida aion, vida sem fim. It's God's own life in us. Amen. Amen. É a própria vida de Deus em nós. Amém. The other day on the trip I had a discussion. The Jehovah Witness. O outro dia na viagem tive um debate. O testemunha de Jeová. Now, no disregard to anybody's belief. Agora não é desconsideração a crença de ninguém. We got plenty of them converts sitting here from Jehovah Witness. Temos bastante desses convertidos sentados aqui da testemunha de Jeová. One of our trustees of the church of Jehovah Witness was saved, him and his family. Um dos nossos administradores da igreja é testemunha de Jeová. Era e foi salvo, ele e sua família. Father was a reader, Brother Woods and that. Seu pai era um leitor, o irmão Woods, e eles... All of his brothers and sisters now, about all of them come in and receive the Holy Ghost. Todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo. Because of the visions of God, tell them what they did and what they... See?
that done it. Por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles... Está vendo? Isso bastou. Now, but here, Jehovah Witness, in their book, it says that the breath that you breathe is the soul. Agora, mas aqui os testemunhos de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Now, that cannot be right. Agora, isso não pode estar certo. The breath that you breathe is not soul. O fôlego que se respira não é alma. If it is, you're one time you're one kind of soul, next time you're somebody else's breathe that soul. Se for, uma vez você é um tipo de alma, de outra vez você é outra pessoa respirou essa alma. Look where you'd be. Veja, onde você estaria. Now, the breath is wind. And wind is what you breathe into your nostrils. Agora o fôlego é vento, e vento é o que você respira em suas narinas. Now they take the scripture from back, and God breathed breath into his nostrils, and he became a living soul. Agora, eles pegam a escritura de lá, e Deus soprou fôlego em suas narinas, e ele tornou-se alma vivente. Now I want to ask you something. Agora quero perguntar-lhes algo. If he was a man, what kind of a breath was he breathing before God breathed his breath of life into him? Yes, amen. See? Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? What kind of breath? He's a breathing, living man. Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Well, then, if that be so, then every animal is a living soul. Because they breathe a human soul and our soul and all together. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente, porque respiram uma alma humana e nossa alma e tudo junto. Then Jesus wouldn't have had to die. The animal sacrifice had been sufficient. Então Jesus não teria de ter morrido. O sacrifício de animal teria sido suficiente. See, so brother, the argument don't stand. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. But what God did, He breathed the breath of eternal life. Amen. Mas o que Deus fez, Ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém. Then He becomes Lots of it. a living soul. A soul that can't die. Então Ele se tornou uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Now watch now. We're going to get into honey plumb to your elbows. Agora observe agora. Vamos entrar em mel até os cotovelos. No, breathe the breath of eternal life into his nostrils. Note, respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas. And he became an eternal soul. E ele se tornou uma alma eterna, Because God breathed not what nature done, but what God did. pois Deus soprou e não o que a natureza fez, mas o que Deus fez. Breathed the breath of life into his nostrils, and he became a living soul. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Then you say to me, Adam died, Brother Branham. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. But remember, before Adam died, he had a lamb that redeemed him. Amen. Hallelujah. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu, aleluia. Those who he foreknew, he has called. Os que dantes conheceu, ele chamou. He got a lamb to redeem them. Ele tomou um cordeiro para redimi-los. He was a type. Ele era um tipo. Adam fell. Adão caiu. Then the lamb was provided for Adam because already in his nostrils had become the breath of the eternal God, and he become a living soul. Então o cordeiro foi provido para Adão, porque já havia se tornado o fôlego do Deus eterno em suas narinas e tornara-se alma vivente. He was a son of God. Ele era um filho de Deus. Not his breath as the African word. Não o seu fôlego como a palavra africana. I don't know what the Greek word is for it right now, but the African word is called amalia, which means the wind, an unseen force. Não sei qual é a palavra em grego para isso neste momento, mas a palavra africana eles chamam de
amoia, que quer dizer o vento, uma força invisível. Animals breathe amoia. Os animais respiram amoia. Sinners breathe amoia. Pecadores respiram amoia. Then why would we struggle for eternal life if that's the eternal soul breathed into us by breath? Então, por que teríamos dificuldade com vida eterna se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Why would we struggle for eternal life? Por que teríamos dificuldade com a vida eterna? It backfires, brother. Isso sai pela culatra, irmão. See, it just can't do it. Está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. But God, especially upon Adam, breathed the breath of eternal life, and he become an eternal person with God. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna, e ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. He had power like God. He was an amateur God. Ele tinha poder como Deus. Ele era um Deus amador. He was God of the earth. Not God of heaven, now God of the earth. Ele era Deus da terra, não Deus do céu. Veja lá, Deus da terra. And someday the sons of God will again become gods. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus said so. Isn't it written in your law? Ye are gods. Jesus disse que sim. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? Then if you can call those who you call God, who God visited, how can you condemn me? Say, when I say I'm the Son of God. See? Então, se podeis chamar aqueles que ele chamou de deuses, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer, quando eu digo que eu sou filho de Deus? Está vendo? Now we're getting into something deep. Now watch this when we drive it down. Agora estamos entrando em algo profundo. Agora observe isto ao provarmos o ponto. Now, here they are. Agora aqui estão. He is now a son of God, but he makes a mistake. Ele é agora um filho de Deus, mas comete um erro. He knows he's doing wrong. Ele sabe que está fazendo errado. Now remember, Adam was not deceived. Agora lembre-se, Adão não foi enganado. The Bible said so, 1 Timothy 3. A Bíblia assim diz, 1 Timóteo 3. Adam was not deceived, but the woman was deceived, was in the transgression. Adão não foi enganado, mas a mulher foi a enganada, caiu em transgressão. Adam walked with Eve because it was his wife. Adão andou com Eva, porque era sua esposa. Same as Christ, not deceived by Satan, but walked into the death with the bride. Igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. He went to be with the bride so he could redeem the church. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Adam knew he was wrong. So he just walked out with Eve. See? Adão sabia que estava errado, assim simplesmente andou com a Eva. Está vendo? But there was a lamb provided for them, that they were redeemed. Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. And these lambs today that were foreknown by God and God is called, there is a Redeemer. E esses cordeiros hoje, que dantes foram conhecidos por Deus, e que Deus se chamou, tem um Redentor. No man can come to me except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. E todos que o Pai me deu virão a mim. Is that right? Está certo? So there is a provided lamb from the foundation of the world, where their names are put on the Lamb's Book of Life. Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. A lamb was provided to make a way of grace for every one of them to go in the resurrection. Um cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para cada um deles ir à ressurreição. A provided lamb. Adam's lamb. Um cordeiro provido, cordeiro de Adão. Now, notice, as Adam had a provided lamb. Agora note como Adão teve um cordeiro provido. Now, that's the church today. Agora essa é a igreja hoje. I don't mean the church. Não quero dizer a igreja. You know what? I don't say this to be sacrilegious.
And I don't mean to hurt anybody's feelings. Sabe de uma coisa? Não digo isto para ser sacrílego. E não é minha intenção que isto ofenda ninguém. I'm not here to do that, as I've already explained myself. I'm here to help. Não estou aqui para fazer isso, porque já expliquei. Estou aqui para ajudar. But what I'm trying to do, Mas o que estou procurando fazer? you know what? Actually, these churches are not churches. There's only one church. Sabe de uma coisa? Na realidade, essas igrejas não são igrejas. Tem apenas uma igreja. These are lodges. See? They are lodges. Estas são casas de associação, está vendo? Elas são casas de associação. I ain't got nothing. It's all right. But I want to prove that to you in a few minutes. That they're merely lodges. Não tenho nada. Tudo bem. Mas eu quero provar isso a você daqui a pouco, que são meramente casas de associação. You belong to the Methodist Lodge, to the Presbyterian Lodge. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana, Or to the Pentecostal Lodge, as far as that goes. Mhm. Lodges, see? ou à casa de associação pentecostal. No que diz respeito a tal, isso é, você está vendo casas de associação, está vendo? You cannot see, churches are actually lodges where people with the same idea drift together. Não se pode. Veja, igrejas são, na realidade, casas de associação, onde pessoas da mesma ideia andam juntas. But the church is one. Mas a igreja é uma. And you cannot join the church. You're born in it. E você não pode unir-se à igreja. Você nasce nela. And when you're born in it, you're a member of it. E quando você nasce nela, você é membro dela. Just like my family. Justamente como minha família. I've been in the Branham family for 53 years. They never did ask me to join the family. Tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca me pediram para me unir à família. Why? I don't have to join the family. I was born to Branham. Por quê? Não tenho que me unir à família. Nasci Branham. And you're born in the church. E você nasce na igreja. Now these others are lodges. Agora, estas outras são casas de associação. Did you ever think of that? Yes, sir. Já pensou nisso? Sim, senhor. One day I was mowing grass, and I was thinking about, well, the great holy Catholic Church, they call it. Um dia eu estava cortando a grama e estava pensando sobre, ora, a grande santa igreja católica, assim a chamam. I was going along like that mowing, and something stopped me just as stiff. Said, don't call it that. Eu estava indo assim, cortando, e algo me parou bem quieto, disse, não a chame disso. I looked around. I started mowing on. Again, it stopped me. Said, don't call them that. E olhei em volta, continuei a cortar. E de novo me parou, disse, não a chame disso. Said, they are a lodge like others. Disse, são uma casa de associação como as outras. They are not church. There's one church. Elas não são igreja. Há uma igreja. See? They are members of a lodge. Because you can join a lodge, but you can't join the church. Está vendo? São membros de uma casa de associação. Porque você pode unir-se a uma casa de associação, mas não pode unir-se à igreja. The church, you're born in it. A igreja você nasce. You become a member of it by new birth. Você se torna membro dela por novo nascimento. Then a member of the family, a brother or sister in it. Então, um membro da família, um irmão ou irmão nela. Now, let me just read you out of the emphatic diaglot here something. Agora deixe-me ler, só ler para você o diaglota enfático. Aqui uma coisa. Of Revelation 17:3 and the apocalypse of the emphatic diaglot here. And just watch this, how this reads and how beautiful it just compares with that. De Apocalipse 17, verso 3, no Apocalipse do diaglota enfático aqui. E observe só como isto, como diz, e como se compara belamente com isso. Revelation 16:17, all right? Apocalipse 16, 17. Muito bem. Now let's read here just a minute. Listen to this real close. Revelation 17:3. Agora vamos ler aqui só um instante. Ouçam bem isto, Apocalipse 17, 3.
And one of those 7 angels having 7 bowls came and spoke to me. E desses 7 anjos, tendo 7 vasos, veio e falou comigo. I'm reading you out of the Lexicon. Estou lendo para vocês no léxico. Having come, I will show thee the judgment of that great whore who sitteth upon many waters. Tendo, vem, mostrar-te-ei a condenação daquela grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. And we all know that's the Vatican. E todos sabemos que essa é o Vaticano. Here we got our Sunday visitor in there from the Catholic Church telling us this is exactly what it is. See? Eis que temos o nosso visitante dominical aí, da Igreja Católica, contando-nos precisamente o que é. Está vendo? And this answer to it said, but wait a minute. Said there's been all kinds of names, said we make 666. E esta resposta quanto a isso disse, mas espere aí, disse, tem havido todo tipo de nome, disse, formaria 666. I said, but just a minute. Eu disse, mas espere aí. Said your name might make 600. Disse, pode ser que seu nome forme 606. But I said, I don't sit on 7 hills ruling the world, Lord, see? See, that's right, see? Mas eu disse, não estou, no entanto, assentado sobre 7 montes governando o mundo. Está vendo? Veja, isso mesmo, está vendo? Show the judgment of the great whore, sitteth on many waters. Mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Waters, Revelation 17:15 is thickness and multitudes of people, see? Águas, Apocalipse 17:15, são densidade e multidões de povos. Está vendo? With whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornications. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho das suas prostituições. Now what? Agora observe. And he conducted me in the spirit into a desert. E levou-me no espírito a deserto. The emphatic diglot now, see? O diaglota enfático agora. Está vendo? And I saw a woman sitting upon a scarlet cold beast full of blasphemous names. E vi uma mulher assentada sobre uma besta vestida de escarlata, cheia de nomes blasfemos. Now, in the King James says, full of names of blasphemy. Agora, na Rei Tiago, uma tradução da Bíblia em inglês, diz, cheia de nomes de blasfêmia. Just a moment, now I get it here. Revelations the 3rd. Só um momento. Agora acharei aqui num instantinho. Apocalipse 3. All right, here it is. Muito bem. Aqui está. All right, Revelation, I meant 17, not 7. 17. Muito bem. Apocalipse, eu quis dizer 17. Não 7, 17. Now listen to the 3rd verse. Agora ouça o versículo 3. And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy. E levou-me em espírito a deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. That's the way the English give it. É assim que o inglês colocou. But the original Greek from the diglot reads it like this in Revelation 17:3. Listen. Mas o grego original do diaglota diz deste jeito, em Apocalipse 17:3. Ouçam. And he conducted me in the spirit into a desert, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of blasphemous names. E ele me conduziu no espírito a deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheias de nomes blasfemos. That's a lot different. From names of blasphemy to blasphemous names. Isso é muito diferente de nomes de blasfêmia para nomes blasfemos. What is it? O que é isso? And now she was a mother of harlots. E agora, ela era a mãe de prostitutas. We all know that. Todos nós sabemos disso. Now what is it? Agora, o que é isso? You don't have to be, well, that's right. Você não precisa ser, pois está certo. That would take the Roman Catholic Church, but she's full of blasphemous names. Isso tomaria a Igreja Católica Romana, mas ela está cheia de nomes blasfemos. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, all calling themselves churches of God. Blasphemous names. Metodistas, batistas, presbiterianas, luteranas e todas chamando-se de igrejas de Deus, nomes blasfemos.
A lot of difference between names of blasphemy and blasphemous names. Isso é muito diferente de nomes de blasfêmia para nomes blasfemos. Call themselves the Church of God and represent themselves before the world. Chamam-se de Igreja de Deus e representam-se diante do mundo The card parties and drinking and carrying on soup suppers and everything else and all kind of stuff. e reuniões para jogar carta e bebendo e agindo indevidamente e jantares de sopa e tudo mais e todo tipo de coisa até. There's only one church you're born into it. Mas só uma igreja. Você nasce nela. You don't come in there until you're washed in the blood of the Lamb and sealed away by the Holy Ghost. Amen. Você não entra aí até ser lavado no sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that